Ursula von der Leyen desloca-se a Kiev para debater a adesão da Ucrânia à União Europeia com Volodymyr Zelensky. Zelensky entrega prémios aos soldados depois de uma semana de recuperação de várias cidades ucranianas. Pausa nas hostilidades entre Arménia e Azerbaijão desde a noite de ontem. Lado azeri não confirma o cessar-fogo. Nem a chuva, nem a noite afastam milhares de pessoas de homenagearem a Rainha Isabel II. Pela terceira vez desde o início da guerra, Ursula von der Leyen desloca-se a Kiev. Um dia depois de proferir um discurso no Parlamento Europeu abertamente em rota de colisão com Moscovo, a Presidente da Comissão Europeia viajou para encontrar Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. No topo da agenda está o processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu. Nas palavras de von der Leyen, irão debater as formas de aproximação das economias e das populações, assim como os mecanismos de apoio que irão ser reforçados perante o conflito com a Rússia e a chegada do inverno. O presidente ucraniano decidiu homenagear vários soldados em Balaklia, uma das cidades recuperadas pela Ucrânia na semana passada. A contraofensiva ucraniana vai tendo vitórias. No total, o exército de Zelensky reconquistou até agora 8.000 km², a maioria na região nordeste de Kharkiv. Para trás ficam milhares de edifícios destruídos. Os danos da guerra estão aos olhos de todos e a reconstrução é agora a prioridade. Em Kryvyi há o risco de inundação. Foi divulgada uma fotografia pelo governo da Ucrânia que mostra o sistema hidráulico da cidade destruído depois de atingido por 8 mísseis russos. A Rússia continua a declarar avanços na guerra. O porta-voz do Ministério da Defesa afirmou esta quarta-feira que morreram ou ficaram feridos 150 soldados ucranianos depois de sucessivos ataques na região leste de Kharkiv. A narrativa de Putin não esmorece. O presidente russo deverá encontrar-se com o líder da China esta semana no Uzbequistão, à margem da Cimeira de Cooperação de Xangai. Depois do escalar de tensão entre a Arménia e o Azerbaijão, que fez pelo menos 155 mortos entre soldados dos dois países, a situação acalmou-se e as trocas de tiros e de artilharia pararam. Segundo a Arménia, foi acordado um cessar-fogo que entrou em vigor às 8 da noite locais. O Azerbaijão ainda não confirmou. Os dois países que viveram uma guerra há 2 anos em torno do enclave de Nagorno-Karabakh culpam-se mutuamente por este reacender da violência. A Arménia acusa o Azerbaijão de agressão não provocada, enquanto o lado azeri diz que apenas respondeu a disparos vindos dos arménios. Os países europeus estão preocupados com o reacender da violência. O chanceler alemão Olaf Scholz comentou: Este conflito não faz sentido, custa vidas humanas e tem de ser resolvido pacificamente, com os dois Estados. O início do entendimento que havia está agora em perigo. Temos de trabalhar com toda a nossa força, da parte da União Europeia, da parte do nosso país e de muitos outros, para que seja possível um desenvolvimento pacífico. A luta entre a Arménia e o Azerbaijão em torno do Nagorno-Karabakh dura desde o fim da União Soviética. A região viveu um conflito nos anos 90 e uma nova guerra de 6 semanas em 2020. O enclave é reconhecido como parte do Azerbaijão, mas uma parte importante da população é de origem arménia. A primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, anunciou que vai apresentar oficialmente a demissão esta quinta-feira. A social-democrata assume assim a derrota da esquerda perante o bloco de direita nas eleições legislativas de domingo passado.
Numa conferência de imprensa, Anderson afirmou que os 4 partidos de direita parecem ter apenas 50% dos votos nas eleições e tiveram uma vantagem de 1 ou 2 mandatos. É uma maioria estreita, mas é uma maioria, por isso entrega na quinta-feira a admissão como primeira-ministra e a responsabilidade de continuar o processo será assumida pelo presidente do Parlamento e pela Assembleia. Os sociais-democratas foram, contudo, a força mais votada, com 30,4% dos votos. O Partido Nacionalista e Anti-Imigração Democratas da Suécia foi a segunda força mais votada, arrecadando 20,6%. No entanto, o líder, Jimmie Åkesson, tem poucas hipóteses de se tornar primeiro-ministro, uma vez que não tem o apoio do partido moderado do conservador Ulf Kristersson, a terceira força política do país. Na rede social Facebook, Jimmie Åkesson escreveu que os suecos votaram a favor da mudança e disseram basta à política social-democrata. Åkesson afirmou ainda que está a ser iniciado um processo para se definir um novo governo. A urna de Isabel II está em Westminster Hall, onde pode ser visitada até segunda-feira, dia em que acontece o funeral da monarca. Milhares de pessoas fazem fila dia e noite para terem uma oportunidade de homenagear a rainha. A despedida é feita por britânicos, não só de Londres, mas também de outras cidades do país. E há mesmo quem venha de fora, uns de visita à cidade, outros de propósito para as cerimónias. O tempo médio de espera para entrar no Salão Nobre é de 5 horas. Quem espera diz que vale a pena. Esta londrina conta que foi uma experiência muito emocionante. Diz ter esperado 7 horas e que o momento em que entrou no salão passou a correr. Explica que perto da urna se sentiu muito emocionada. Sou da Malásia. Fomos criados com... Desculpe. Não sabia que ela significava tanto para mim. I didn't actually know she meant that much to me. Esta britânica veio de outra cidade, esteve na fila e visitou a rainha. Fala de um momento de paz e de uma monarca que era o ídolo de muitos britânicos. O funeral acontece na Abadia de Westminster. Vários líderes mundiais foram convidados para a cerimónia. Ahmad Massoud é para muitos um símbolo da luta do Afeganistão pela liberdade e pela soberania. O pai, com o mesmo nome, lutou na década de 80 contra a ocupação soviética e enfrentou os talibã quando assumiram o poder. O filho, de 33 anos, segue as pisadas do pai. É licenciado em Política Internacional e representa uma alternativa à realidade atual do país. Logo após a queda de Cabul, escreveu, e cito, "Estou pronto para seguir os passos do meu pai. Os combatentes estão preparados para mais uma vez enfrentar os talibã. Temos munições e armas que guardamos desde o tempo do meu pai." O que é que aconteceu com esta promessa, com esta luta? Onde está a resistência enquanto falamos aqui hoje? Fiquei em Cabul e muitas pessoas ficaram em Cabul com a esperança, apesar de tudo, de uma transição pacífica. No entanto, infelizmente, o colapso do governo, o erro de cálculo e a intenção dos talibã de não resolver o problema do Afeganistão através da paz e do diálogo fizeram-nos chegar a esta catástrofe. Desde a tomada do país, Ahmad Massoud lidera uma resistência militar no norte do Afeganistão, mas o apoio não é suficiente. Nenhuma mente sã diria, não precisamos de nada. É claro que precisamos de apoio, é claro que precisamos de ajuda. O legado tem um peso. Massoud está a ocupar um lugar de um homem que sempre admirou, que é visto como uma lenda e como um símbolo de um país mais livre. Era um homem muito forte. Tinha esse tipo de carisma, toda uma atmosfera à volta dele, que nos fazia sentir mais calmos. Pensávamos, nada de mal nos vai acontecer porque ele está aqui. Lembro-me de tempos muito difíceis. Panjshir estava completamente cercada pelos talibã. Eles vieram, queriam capturar a cidade. Foi muito difícil.
mas as pessoas em Panjshir estavam felizes e sorridentes. Tinham uma expressão, o Massoud está aqui, como quem diz, está aqui e vai resolver isto. Se conseguiu derrotar os russos, conseguimos ultrapassar isto. Ele era assim, era um farol de esperança. He was a beacon of hope.